Olá, amigos. Vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Cogna, COGN3, pregão desta terça-feira, dia 11 de agosto. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, para que você possa aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado aqui do canal e também toda a parte de programação de análise que está aqui. Você pode visualizar aí o radar do mercado todos os dias, análise de fechamentos também todos os dias. O radar do mercado, uma live a partir das 10h45. E você tem essa análise especial que acontece geralmente toda terça e quinta-feira. E radar da semana todo domingo. Então essa é a programação que você pode se inscrever facilmente, passando o cursor do seu mouse no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se. Na sequência vai aparecer uma opção para você clicar em se inscrever no canal, facilmente. Se não estiver aparecendo essa imagem para você, na parte inferior do vídeo você vai poder também clicar no botão de se inscrever e deixando o sino das notificações devidamente ativado. Na análise especial, o foco dela é eu olhar para análise, usando a análise técnica, que é apenas uma ferramenta de avaliação do ativo, olhando para diversos prazos operacionais, avaliando diversos prazos operacionais. Nesse caso aqui eu estabeleci o gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e o diário, para avaliar o cenário como um todo de longo prazo até de curto prazo desse ativo. Se está mais interessante para compra, se está mais arriscado comprar, a partir de que ponto eu vou buscar entrar na ponta compradora para longo prazo, ou para médio prazo, ou para curto prazo. Então a ideia geral é essa aqui nessa análise. No gráfico anual, nós temos aqui um ativo que começou a negociação na bolsa aqui, veio aqui para baixo, passou a gerar todo um movimento aqui de subida, deu uma parada aqui, uma pequena quebra no movimento e veio algo mais para cima e depois fez essa correção. Se eu pego primeiramente o Fibonacci em cima de todo, de todo o movimento de subida, colocando o Fibonacci aqui em todo o movimento de subida, dá para se ver que daqui desse ponto até essa máxima, a queda que aconteceu aqui na COGN3 nos últimos 3 anos trouxe o ativo para uma retração de 50% a 61,8% Fibonacci, praticamente testando 61,8% do que tinha subido. E o interessante, voltando a testar a zona ali que era um topo anterior, a máxima histórica anterior que foi rompida, o chamado pullback, né? Rompe a resistência e depois o preço volta aqui embaixo. Outro ponto que me chama a atenção, além de, ou seja, o que significa então, Dalton, que o ativo pode parar nessa retração e passar a gerar agora uma sinalização de alta. Vamos supor que qual seria a sinalização de alta? Em 2021 a gente ter algo aqui para cima, ou seja, esse ano, por exemplo, acaba mais lá em cima e o próximo ano já supera a máxima de 2020. Isso seria um indício, a gente está falando de gráfico anual, cada barra dessa aqui representa o comportamento do preço no decorrer de um ano. Então, se ela faz essa sinalização de alta, ela confirma um sinal de alta em cima de um nível de suporte e traz uma expectativa de longo prazo muito boa, de se ter alguns anos de movimento para cima. Como ela fez aqui, ó, ela tinha um movimento para baixo, gerou um sinal de alta e passou a gerar vários anos para cima, de forte valorização. Agora ela está no processo de queda. E quando está nesse processo de queda aqui, torna-se mais arriscado as operações de longo prazo. Porque está dentro do movimento de baixa no gráfico anual, tecnicamente falando, enquanto não gerar um sinal contrário ou a gente monitorar isso nos prazos menores, ainda fica com um aspecto mais arriscado. Onde é que se busca essas entradas quando está um aspecto mais arriscado? Em cima de zona preferencialmente zona de suporte, 50% de retração no movimento maior de subida ou mesmo no 61,8% do Fibonacci. Isso é uma das formas. A outra leitura que eu faço é a seguinte: o movimento veio daqui para cá, a correção foi pequena, e quando normalmente a correção é pequena, o próximo movimento de subida tende a não ser muito forte para cima, em relação à correção, em relação a esse movimento aqui. Então, para mim, eu ainda tenho uma leitura, posso estar errado, de que o movimento de subida mais forte, intenso, foi esse movimento aqui basicamente de 6 anos e a gente está passando por um processo de correção mais no tempo de 6 anos na COGN3, o que traz a chance de fazer algo para cima, de uma tendência de alta de prazo maior, mas precisa dessa confirmação e a gente vai monitorar isso nos prazos menores. Lembre-se, se essa análise for útil para você, de qualquer maneira, seja em termos de leitura do cenário da COGN3, graficamente falando, ou mesmo na parte de aprendizado, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato por prestigiar aqui diariamente meu trabalho. E pode também compartilhar, logicamente, essa análise especial com algum amigo, com algum familiar. Agradeço ainda mais por você prestigiar meu trabalho.
Então temos aqui um ponto importante no gráfico anual. O que seria um ponto importante? Ela voltar a trabalhar acima, fechar o ano acima dessas regiões aqui, que é um patamar que poderia funcionar como suporte, ainda está 8,62, 8,76. Se conseguir terminar o ano acima desse patamar, significa dizer o quê? Que a ação deu uma pancada para baixo no ano de 2020, entrou pressão compradora, jogou o ativo lá para cima dessa região, deixando aqui uma baita sombra inferior, corpo pequeno, aumentando a probabilidade de fazer algo para cima. Então isso seria um indício positivo se essa ação começar a trabalhar em algum momento desse segundo semestre para cima. Quando eu falo trabalhar, é ser negociado acima da região de 8,76, 8,62 e principalmente gerar sinalizações de alta acima dessa faixa de preço. Isso seria algo bom, na minha opinião. Então, nesse momento, o que é que nós temos no gráfico agora quadrimestral? Gráfico de 80 dias aqui. Então, a tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Fazendo projeção de queda desse pivô de baixa, fazendo a projeção alternada, a gente já atingiu ali primeiramente 61 aqui e 100% desse movimento já foi atingido aqui quando ela bateu nos 5 e pouco. Se eu faço uma projeção clássica do Fibonacci, a projeção de 61,8% também já foi atingida. E o interessante é que a gente joga para cá, se aproxima daquela região de topo, que já foi testada, essa máxima aqui, ó, foi testada como patamar de suporte e gerou um movimento de subida. O que me chama a atenção aqui no gráfico quadrimestral? Primeiramente, a tendência é de baixa, logo eu tenho um risco maior das operações na ponta compradora. Mas, quando eu vejo esse candle aqui, que fecha abaixo desse nível de suporte, vai lá embaixo, fecha lá embaixo, gera até mínima depois dele. Só que na sequência você tem um candle, vamos dizer assim, um contra-ataque por parte dos compradores. Isso aqui é um domínio por parte dos vendedores e um contra-ataque forte por parte dos compradores aqui, que joga o fechamento desse candle para cima do fechamento da mínima do fundo anterior, que poderia funcionar como resistência, já é algo positivo. Já é um indício de que houve realmente uma reação boa por parte dos compradores e os compradores podem começar a desenhar aquilo que eu comentei no gráfico anual de poder ter algo aqui para cima. Eu vou deixar o gráfico anual até desse lado de cá e voltar aqui para o gráfico quadrimestral. Só que o ativo chegou num patamar de resistência, que é justamente do fundo anterior, que vai desde essa mínima até essa região mais testada, junto até da média móvel exponencial de 3 períodos. Um grande desafio dela é na faixa ali dos R$10,12, por volta dos 10,12. Ponto favorável que já gerou uma nova máxima aqui, já estabeleceu algo ascendente aqui no gráfico quadrimestral. Mas o mais positivo seria ter algum candle fechando assim para cima dos R$10. Seria mais positivo. Lembrando, o que é o primeiro ponto positivo? Passar a trabalhar acima daquela região do anual que eu já comentei, dos 8,60, 8,70. Mais positivo trabalhar acima disso. Depois o próximo ponto ainda mais positivo, que é isso que a gente vai rastreando em cima da análise técnica para ver o que tem a força dos compradores e vendedores no ativo e tomar estratégias em cima desse cenário que foi mapeado em cima do papel. Então, se volta para cima dos R$10, ainda fica muito mais interessante para se trabalhar na ponta compradora pensando em prazo maior. Entrar comprando esse ativo aqui agora, eu vejo ainda um cenário tem um movimento de queda no anual, tem uma tendência de baixa no gráfico quadrimestral, que dá um indício de enfraquecimento dessa tendência que eu acabei de mencionar, mas ainda não tem um sinal tão claro de uma expectativa maior de subida. Não tem uma sinalização mais relevante para cima. Então, tem um risco maior de abrir compra aqui pensando em longo prazo do COGN3. Neste caso, arriscando pouco, ou seja, se der certo essa operação, ela vai dar uma pancada para cima. Beleza, então coloco pouco capital. Porque se der errado, porque como o cenário ainda está negativo, eu pelo menos não afeto muito do meu capital. Essa é uma ação objetiva que pode ser feita em cima aí de COGN3, na minha opinião, com base aqui nessa avaliação que eu estou repassando, né, compartilhando. Qual outro ponto favorável? Qual outro ponto importante que eu olho de avaliação em cima desse ativo? Ela voltou para cima desse patamar de fundo anterior. Não só desse como desse aqui. E está agora testando aquela região que ela voltou para cima, que é um patamar ali na faixa dos 7,50, por volta de 7,50. Região aqui em torno de 7,50, mais testado nesses 3 candles aqui. Então, nessa faixa de preço, se ocorrer alguma sinalização de alta em um tempo gráfico abaixo, já que ela já gerou um candle ascendente, pode trazer algo positivo no ativo, é um ponto importante. Eu diria, inclusive, eu vou falar isso mais adiante, mas ela está num momento importante, a COGN3 aqui no gráfico dela, para justamente mostrar quem realmente está no controle da situação. Chegou naquela disputa entre compradores e vendedores, que ainda os vendedores estão
com mais força, porque segue com topos e fundos descendentes. E também nós temos no gráfico mensal, tendência de baixo, topos e fundos descendentes, gerou um movimento de subida relevante em cima lá da região de suporte. Que região de suporte é essa? É essa aqui, ó. Essa região aqui, ó. Que era para trás, bateu lá, ganhou força, voltou aqui para cima desse nível e desse outro nível e está aqui tentando se sustentar acima, só que o que aconteceu? Foi lá bater na zona de resistência mais importante, que é essa aqui, e perdeu força não só aqui nos fundos anteriores, como também na média móvel de 13 períodos não conseguiu fechar acima. 4 meses de recuperação, dentro basicamente de um grande mês de queda, que foi o mês de março, chegou no momento mais importante, que é justamente ultrapassar essa barreira aqui. Ultrapassar essa barreira significa dizer o quê? Voltar a trabalhar acima de 8,77, que é isso aqui, ó, que é essa região que eu comentei. Se esse ativo passar a trabalhar acima de 8,77, ser negociado, semanal gerando sinal de alta, diário gerando sinal de alta acima dessa região, vai reforçando gradativamente a expectativa de poder ter acabado um movimento de queda de um prazo maior e começar um processo de reversão de um prazo maior na COGN3. Mas nesse momento ainda é um ativo que, comparado aos 100 ativos que eu acompanho, é um ativo de risco maior para as operações de prazo maior. Nesse momento está dentro de um mês de queda de praticamente 10% dentro do mês, ou seja, sentiu ali a pressão dos vendedores em cima dessa região. E agora tem isso aqui para poder ter como um balizador. Balizador, ou seja, aqui no gráfico mensal seria uma região ali por volta dos R$ 7,00, número redondo. E lembrando que eu mencionei 7,50 também no gráfico quadrimestral, que é outro nível aqui também para avaliar. 7,50 a R$ 7,00, região de suporte que pode ser atingida e gerar sinalização de alta em um prazo menor, sem quebrar essa sequência aqui de mínimas ascendentes do gráfico mensal. Mínimas ascendentes, que eu estou mencionando isso aqui, ó, mínimas ascendentes. Então, dentro do que está acontecendo, tendência de baixo no mensal, movimento de queda que saiu daqui para cá, a gente vai visualizar melhor isso no gráfico semanal. E dentro dessa questão aqui, o que precisaria acontecer? Passar a manter suas mínimas ascendentes. Para quem está comprado, o que seria negativo? Terminar esse mês, por exemplo, desse jeito. Vamos supor que termine o mês de agosto assim. E setembro perde a mínima do mês de agosto. Confirma, então, um topo descendente no gráfico mensal a favor da tendência. E isso é um primeiro sinal para se ter um movimento a favor da tendência de baixa. O que seria algo negativo para quem está comprado num prazo maior em cima desse papel. Por isso que é importante mencionar a questão de pelo menos não está muito pesado em cima de COGN3. E posicionando um pouco mais, seria uma das alternativas, posicionando um pouco mais a partir do momento que o mercado for gerando sinais de força para o ativo, que os compradores voltaram a ter um domínio maior da situação nesse papel, por exemplo, voltando a trabalhar acima da região de 8,77. Então, desafios nessa região na faixa de 8,77, depois disso, outro patamar que foi testado, que era aqui na casa dos R$ 9,66, 67 centavos. Indo para o gráfico semanal, temos uma tendência de alta, ou seja, o mensal está em tendência de baixa, mas o semanal está em tendência de alta. Então, tem uma periodicidade que está, trabalhando em tendência de alta, só que num processo de queda agora, de correção, dessa última alta aqui, ó. O que chama a atenção dessa correção? Primeiro assim, onde é que ela foi bater? Onde ela foi bater na quantidade de fundos anteriores com gap de baixa, foi lá, veio para cima, bateu em outros fundos mais acima, gerou um engolfo de baixa, que foi um sinal de saída quando perdeu essa mínima aqui, para quem estava comprado no médio prazo, que aumentava a probabilidade de ter um movimento de baixa. Ela realmente confirmou esse movimento de baixa e veio para testar suporte relevante. Ela está testando um suporte que é bem relevante porque temos alguns níveis que coincidem no mesmo ponto, ou praticamente no mesmo ponto. Primeiramente aqui, pegando o Fibonacci em cima desse último movimento de subida, 61,8% de retração desse último movimento de subida em R$ 7,25. Está sendo testado aqui, é a segunda semana que testa esse nível de preço. O outro nível que eu já venho comentando nas análises, aí, seja diário ou radar do mercado, que quando pedem para falar de COGN3, a região do 7,20, gap de corpo. Então tem retração do Fibonacci, gap de corpo, gap de alta que dá para ver melhor pelo gráfico diário, é um suporte, então 2 pontos. Terceiro ponto, topo anterior, mudança de polaridade, que também tem um vídeo de aprendizado explicando isso aqui, também lá dentro do curso tem mais detalhado a questão da mudança de polaridade, o curso invista melhor usando análise técnica.
E aqui, nesse ponto, ainda tem a média móvel 3 períodos. Então, são 4 itens que reforçam esse ponto como um patamar de suporte relevante, que pode justamente parar o movimento de queda e ter um movimento para cima. Fez três candles aqui para cima, 3 de alta, 3 de baixa, e está aqui no seu quarto semana, que pode trazer algo para cima. Lembrando, região dos 7,50, que já foi mencionado num prazo aqui acima quadrimestral, até a região dos R$7. Então, dos 7,50 até um patamar aqui em torno de R$7, que seria isso aqui, ó, essa faixa basicamente aqui. Vindo até aqui é 6,90. Nessa faixa de preço, se o semanal gerar um sinal de alta aqui, seria uma das alternativas de abrir uma compra a favor da tendência do semanal, de um fundo ascendente em cima de um patamar de suporte, só que você tem um desafio importante na região dos 8,66, 8,77, que eu já tinha comentado ali nos prazos acima. Isso seria o desafio principal. E o ativo entre as médias, que é um momento que fica mais indefinido. Então, está num momento importante para a ação, ou seja, de se sustentar acima das R$7,50, R$7, mostrar força por parte dos compradores e romper essa região aqui para mostrar ainda mais força por parte dos compradores, passar a trabalhar acima da região dos 8,77. Esse é o principal desafio da Cogen 3, que está dentro de uma tendência de baixa no mensal, alta no semanal e queda no diário. O diário gerou o que aqui? Ó? Um topo duplo, um padrão gráfico que reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa. A projeção de queda desse topo duplo, quando eu estou no gráfico diário, eu estou falando um pouco mais de curto prazo. Quando eu estou no semanal, eu estou olhando um pouco mais para médio prazo, mensal de médio para longo prazo. E aí, quadrimestral anual, o longo prazo. Então, aqui, o longo prazo ainda está um cenário mais negativo, mas ainda com aquele indício da gente monitorar de perto, que pode trazer um processo de reversão importante nessa faixa de preço que eu mencionei, principalmente trabalhando acima dos 8,77, depois tem um nível ali na faixa de 9,67, são níveis importantes de preço para o papel. No gráfico diário, que é o curto prazo, o topo duplo que montou aqui projeta, esse padrão gráfico projeta uma queda do preço lá para casa dos 6,44. Se esse ativo passar a trabalhar abaixo da região dos R$7, já começa a trazer um aspecto mais negativo. Se passar a trabalhar abaixo e gerar topo descendente para baixo dos R$7, vai deteriorando o cenário de poder ter uma reversão lá para aqui para cima e vai aumentando a chance, vou jogar um mensal aqui, de se ter o quê? Um topo descendente e poder continuar a queda do papel, que é a tendência atual de baixa desse ativo. O que ela fez aqui no gráfico diário? Gerou um sinal de fundo contra a tendência, um fundo descendente, que tem um risco maior para quem está comprado. Para quem está comprado no swing trade, dá para trabalhar com stop aqui embaixo. Para quem está pensando em comprar no médio prazo, uma das alternativas seria: eu vou arriscar uma compra aqui, um semanal aqui nesse ponto, e trabalhar com stop aqui embaixo, risco mais alto. Ou aguardar justamente um sinal de fundo, superar a máxima da semana anterior seria a alternativa de entrada, pensando no médio prazo na ação, na expectativa que, se der certo, de poder ter algo mais relevante para cima. Colocaria muito capital? Não, porque não está tudo alinhado para cima. Então, isso seria o que faria nesse momento. Não colocaria aí muito capital em cima desse papel. Dentro do que, se alguém está comprando swing trade, o stop pode ficar abaixo da mínima do pregão de ontem, R$ 7,10. Bateu aqui na região do 7,20, lembrando, 7,20 é uma região de suporte, um gap de alta, topo anterior, que é do gráfico semanal também um topo anterior, tem vários suportes em cima desse nível, mas por enquanto, quando eu olho para o gráfico diário, eu visualizo fraqueza aqui para subir, tá fraco, ou seja, força por parte dos vendedores e fraqueza para subir. Então, minha leitura ainda está que essa ação pode fazer algo nesse sentido, é para ela mudar essa expectativa. Essa minha leitura aqui, para eu mudar essa minha opinião, ou seja, para eu planejar mais a operação de compra no ativo a favor de uma tendência, eu ficaria muito mais interessado em buscar a compra de fundo ascendente acima da região de R$ 8,00, dessa região de fundo anterior, que esse é o desafio principal, 8,03 até R$ 8,28. Se fizer algo assim, né, geral. Ou se ficar aqui patinando, a média móvel vai descendo aqui, e aí não cai muito forte e gera um candle de força, também eu poderia arriscar na expectativa de que desse candle ser o início de um movimento de subida de um fundo lá no semanal. Então, eu poderia arriscar mesmo contra a tendência, é uma das alternativas que eu também avalio em cima de Cogen 3. Então, de maneira geral, nós temos tendência de baixa no diário, curto prazo, mensal já de médio e longo prazo,
para cima, e o semanal ali entre o curto e médio prazo está em tendência de alta. Então, o que apoia um pouco mais compra é essa questão de número importantes de suporte nesse nível, com a junção de suportes nessa faixa de preço que se encontra, aquela região do 7,50, região aqui de topo anterior no gráfico semanal, também no diário, gap de alta. Então está num ponto importante, mas ainda dentro de um viés negativo de curto prazo. Então, se o mercado demonstrar fraqueza para cair, vai aumentando a chance de poder subir. É isso que a gente vai monitorar de perto nos próximos pregões e continuar monitorando em cima de Cogni 3. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.